Premiação divulgada e o Flamengo já sabe quanto vai receber só pela participação no Super Mundial de Clubes da FIFA. Danilo sofre nova lesão na coxa direita durante treino e vai desfalcar o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Arrascaeta não tem data para voltar a jogar e o Gerson será reavaliado no treino de amanhã para saber se pode enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo eu quero comentar esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e aproveitar para deixar aquele like. Bom, pessoal, a FIFA oficializou nessa terça-feira a premiação para o Mundial de Clubes de 2025 e aí os clubes já sabem quanto vão receber só pela participação. E o Flamengo, assim como os demais clubes do futebol brasileiro, vão receber aí 86 milhões de reais só pela participação. Convertendo isso lá para dólar, né, que a FIFA vai pagar em dólar, dá cerca de 15,21 milhões de dólares, beleza? A cota de participação dos clubes foi definida de acordo com os continentes. O maior valor cabe aos europeus, que vão receber entre 12,81 e incríveis 38,19 milhões de dólares, de acordo com o ranking de critérios esportivos e comerciais. É muito dinheiro, cara. É uma diferença realmente absurda entre o que os times europeus vão receber e o que os times sul-americanos, por exemplo, vão receber. Ao todo, a FIFA vai distribuir 1 bilhão de dólares. Isso mesmo, 1 bilhão de dólares no Mundial de Clubes de 2025. E a divisão ficou da seguinte forma, como eu falei, né? Clubes europeus de 12 a 38 milhões de dólares, sul-americanos 15,21 milhões, aí vem clubes da CONCACAF, Ásia, África e Oceania. Lembrando que cada fase do Mundial de Clubes vai ter uma premiação. Vou colocar na tela aí a tabela. Ó, na fase de grupos, 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate. Ou seja, é só você não perder que você vai conseguir ter uma renda aí, beleza? Oitavas de final, 7,5 milhões de dólares para quem chegar lá. Quarta de final, 3,125 milhões de dólares. Semifinais, 21 milhões de dólares. E quem chega na final já tem garantido aí 30 milhões de dólares. E o campeão vai receber 40 milhões de dólares. É muito dinheiro esse torneio da FIFA, realmente. É para chamar a atenção dos times da Europa, inclusive, que todo mundo sabe que não liga muito para o Mundial de Clubes. Mas por esse valor, talvez eles levem um pouco mais a sério. Mudando de assunto, falando agora do Danilo, e é uma notícia muito ruim, porque o Danilo tem uma nova lesão na coxa e vai desfalcar o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro e na estreia também da Libertadores. E aí é triste ter que falar isso, mas a gente já sabia que o Danilo não tinha condições de ter muitos jogos em sequência como titular. Ele jogou, estreou pelo Flamengo e até então era titular absoluto. Todo mundo gostou da forma como o Danilo jogou pelo Flamengo. Realmente é um cara acima da média, mas tem essa dificuldade física, o que é normal pela idade dele. 33 anos, não é mais nem garoto, e aí o Flamengo tem que ter muito cuidado agora como vai conseguir fazer esse controle de carga do zagueiro do Flamengo, que foi contratado para atuar na zaga. O Danilo não jogou os últimos jogos do Campeonato Carioca pelo Flamengo. Realmente, cada jogo era uma informação. Ele está sendo preservado para o próximo. Ele não vai jogar porque ainda não está 100%. E pelo visto, essa lesão na coxa dele, ela não parece tão simples, tá? O Flamengo vai ter que ter muito cuidado com esse jogador. Meio que já era uma pedra cantada que ele teria problemas físicos, o que é normal, volto a falar, pela idade dele. Então, o Danilo não vai estar à disposição do Flamengo para a estreia no Brasileirão e nem na Libertadores. Com isso, a dupla de zaga, a de sempre, vai ser mantida, tá? Léo Ortiz e o Léo Pereira. Ainda falando, infelizmente, de lesão, vamos passar agora para o Arrascaeta, que apesar de ter uma lesão considerada pequena, ele infelizmente não tem um prazo para voltar a jogar. Isso porque, a pedido do departamento médico do Flamengo, ele vai ficar sob supervisão. Ou seja, o prazo de retorno do atleta vai depender da evolução dele no tratamento. Nós já sabemos de cara que ele não vai estar disponível também para a estreia do Flamengo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Mas a questão da evolução no tratamento dele que vai definir se ele pode já estar à disposição do Flamengo, por exemplo, para a semana que vem, ou seja, para a segunda rodada, tanto na Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não é de hoje que o Arrascaeta vem sentindo problemas físicos, que não consegue manter um nível de jogos ali como titular.
foi para a seleção do Uruguai, e muita gente questionou, e eu fui um desses, que por que ele tinha sido convocado, se no Flamengo, por exemplo, ele não tinha uma sequência de bons jogos, principalmente físicos, né? Mas foi lá para a seleção, sentiu, agravou o problema físico dele lá, infelizmente. Então, mais um desfalque para o Flamengo. Mudando de nome, mas mantendo o assunto, o Gerson, como a gente sabe, não tem uma lesão, não teve uma lesão confirmada, graças a Deus, e ele pode ser o reforço do Flamengo, né, contra o Internacional. Então, no treino de amanhã, ele vai passar por uma nova avaliação. Para o jogo contra o Internacional, ou seja, até a estreia do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda tem 3 sessões de treinamento. Dessa forma, a depender da evolução do desgaste físico do Gerson, que foi o que ele sofreu lá na seleção brasileira, um desgaste físico, ele pode então reforçar o Flamengo para essa estreia do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo também teve um problema, uma situação aí com o De La Cruz, que até então a informação é de que ele tem problemas para jogar na altitude. Os exames lá com os médicos do Uruguai detectaram isso. Então, aquilo que eu falei no vídeo anterior, que ele não tinha condições de jogar, ele foi convocado sabendo que só ia jogar uma partida, ficou ainda mais claro, né? Então o Flamengo sofre aí mais um problema, um possível problema, porque tem um jogo contra a LDU na altitude, e se o De La Cruz tem esse problema, né, físico, fisiológico aí de jogar em altitude, ele pode ser mais uma baixa para o Flamengo na Libertadores. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final do vídeo. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa aquele like. Valeu, nação. Até a próxima.